Capítulo 07 O estranho chamado. Fui puxado para dentro do castelo, passamos pelas enormes portas duplas de aço abertas para os titãs mais fracos entrarem. O chão era coberto inteiramente por um tapete vermelho, grosso com as bordas costuradas a ouro, bem limpo e sem dobradiças. As paredes de dentro eram construídas com pedras brancas e lisas. Havia algumas partes com quadros e alguns vasos de flores. A cada 10 metros mais ou menos havia um espaço na parede, um buraco onde continha uma vela amarela acesa com fogo branco. De frente a essas velas havia aglomerações de titãs. Vem comigo, disse Ina, me puxando na direção de uma das velas mais à frente onde não havia ninguém, longe do tumulto. Deixando-me ali embaixo, ela soltou meu braço. Fique aqui e não saia até tudo se acalmar. Se estiver próximo a uma vela dessas, Lilith não pode te machucar, disse ela e voltou correndo para fora. Os titãs próximos às velas estavam abalados, uns olhavam para o chão, outros passavam a mão na cabeça, alguns estavam sentados de joelhos cruzados. O medo sobre eles era iminente, eu só não conseguia entender por que eu não estava com medo. Será que eu não estava acreditando na situação em que estava? Será que eu estava em choque demais para lembrar o que é ter medo? Escorei-me de costas na parede e respirei devagar, tentando pôr de alguma forma os pensamentos no lugar. Não sei quanto tempo se passou até os titãs começarem a sair pelas portas de aço. Enquanto eu ouvia o barulho de um sino, me mantive no meu lugar imóvel, ainda de costas na parede e braços cruzados, olhando mais o chão à frente. Por um momento fiquei sozinho no corredor. Eu ouvi um chamado, não sei se era na minha mente ou alguém sussurrando próximo a mim. Ouvi mais uma vez e percebi que vinha de um corredor do meu lado. Tomado pela curiosidade, resolvi seguir o som e fui me guiando pelos corredores enquanto ia seguindo o chamado do meu nome, que se repetia em pequenos intervalos a cerca de 20 segundos. Passei por diversos corredores até parar de frente a uma porta verde metálica. O chamado vinha de dentro dela e eu tinha absoluta certeza. Forcei a maçaneta, mas a porta estava fechada. Kyoran? Perguntou a Aya do meu lado. Eu não tinha medo de quase nada, mas esses aparecimentos repentinos me faziam saltar de lado como havia acabado de fazer. Fiquei aliviado de ser a Aya e não aquela maluca da Lilith. Está tudo bem? Perguntou. Ela ainda usava a armadura dourada, mas estava sem elmo e sem suas espadas. Sua expressão era de alguém bem cansada. Pude ver também algumas manchas de sangue sobre algumas partes da armadura. Estou, e você? Perguntei, me esquecendo da porta. O chamado também tinha parado assim que ela surgiu. Eu estou ótima comparada a outros tempos, disse ela abrindo um sorriso. Você deve estar achando que esse lugar é uma loucura. E não é? Perguntei. Afinal, desde o momento que pisei aqui houve lutas em cima de lutas e ninguém parecia largar as armaduras. Eu era o único vestido com roupas normais. Hoje foi um dia bem corrido, fazia bastante tempo que não éramos atacados, nossas defesas foram pegas de surpresa, perdemos hoje em um único dia 3 titãs, esse tipo de coisa não ocorria há mais de 20 anos. Pelo menos não aqui no castelo. Quem era aquela mulher de vestimenta e aura escura? Lilith, ela trabalha para o Deus das Trevas. Conseguimos há pouco expulsá-la. Você não me parece ter ficado com medo, disse ela, me observando curiosa. Eu também não sei por que fiquei assim, acho que uma parte de mim não quer acreditar em tudo isso, disse. Ela ficou me olhando com um olhar perdido e acabou voltando a ficar séria.
Está tudo uma bagunça agora, eu vou levar você para um quarto até as coisas melhorarem, depois vou te explicar como funcionam as coisas por aqui, disse ela fazendo uma pausa e olhou para a porta. Mas, me diga, o que estava fazendo de frente a essa porta? Seu olhar voltou a ficar curioso. Eu ainda não entendia nada daqui, mas ela era uma princesa, estava repleta de problemas e eu era só um humano sem rumo, não pensei nem duas vezes em responder. Eu estava perdido. Ah, era só isso. Ela fez uma expressão de alívio com um misto de decepção. Vamos indo, disse e se virou. Eu a segui pelos corredores, não antes de dar uma olhada para trás, para a porta. O lugar estava mais movimentado, ela foi me apresentando os andares e dando uma leve explicação sobre o lugar. Na parte de baixo fica alguns quartos de armamentos, altares dos deuses onde faziam adorações, portais para determinadas áreas, biblioteca, entre outros. No segundo andar do castelo ficam os quartos dos recrutas, os titãs mais novos, que tinham acabado de serem aceitos pelo armamento simples de classe mais baixa. Ela dizia que todos começavam assim. Como assim? Perguntei curioso. Existe um teste para se tornar um titã. Aspirantes a titãs são expostos a vários tipos de armamentos que vão de acordo com sua energia vital. Os armamentos são divididos por categorias, desde os de poder mais simples até mais avançados. Quando ficam de frente ao armamento e são escolhidos, eles ganham um quarto e treinamento básico, aqui mesmo no castelo, de acordo com a sua categoria no teste. O armamento escolhe a pessoa. Que estranho. Você vai passar pelo mesmo teste, logo mais teremos um grupo aspirante e você se juntará a eles. Eu não sou um titã, sou humano. Negativo, depois que voltou a viver você se tornou um de nós, ou será que não notou nada de diferente até agora? Perguntou ela. Isso me fez lembrar da voz que me chamava e o efeito estranho de ver tudo devagar. Foi aí que me lembrei da outra mulher de aparência japonesa de armadura dourada. Seu tipo de armamento é diferenciado por ser uma princesa. Minha história é complicada e demoraria para te explicar, resumindo, sou a única com armadura dourada. Então quem era aquela mulher que falou comigo no pátio? Ela usava armaduras douradas também como você. Inna não usa armaduras douradas. Eu estou dizendo de antes, quando você começou a enfrentar seu irmão, uma mulher veio falar comigo, disse. Eu não vi ninguém mais falar com você, eu teria notado ainda mais se fosse alguém usando uma armadura parecida com a minha, disse ela parando no corredor e me olhando surpresa. Eu parei junto. Talvez você estivesse bem ocupada. Você tem certeza disso? Claro. Ela apareceu e sumiu de repente. Considerando a velocidade anormal de vocês, eu não estou ficando louco. Melhor eu te levar para o quarto, você deve estar cansado depois de tudo isso, disse séria, se virou e continuamos andando. Ela ainda me explicou que os capitães ficam no terceiro andar, são aqueles que estavam à frente das fileiras quando chegamos, os de armaduras negras, assim como Baturiel. O quarto andar do castelo era onde ficavam os titãs de maior confiança dela. Baturiel, Inna e Darius são alguns dos que ficam no quarto andar, disse a loira. Então no quinto é você. Arrisquei o palpite. Tenho um quarto só para mim, tenho ainda uma defesa pessoal que fica junto comigo no quinto andar, alguns titãs que protegem meu descanso e zelam pelo lugar quando não estou perto, eles nunca abandonam o castelo, disse ela.
Depois de toda essa explicação, ela me deixou em um quarto no segundo andar do castelo e me entregou uma chave. O quarto tem banheiro. A refeição é trazida na porta para você, aí dentro também tem água. Pensei que não fosse mais humano, disse. Acha que titãs não se alimentam nem bebem? Perguntou ela sorrindo. Eu achei que vocês não precisassem, você disse que são os mais próximos dos deuses. E somos, ainda assim somos seres vivos como qualquer coisa no mundo e precisamos beber e nos alimentar para ficarmos vivos, disse ela me olhando normalmente. Eu abri a porta facilmente com a chave que ela me entregou. O quarto era pequeno, mas espaçoso devido aos poucos móveis. Tinha uma cama de solteiro no meio, de um lado uma cômoda com gavetas, do outro um guarda-roupa de portas duplas, de lado uma porta que deveria ser o banheiro e do outro um espaço na parede com torneira e um copo de metal. Por cima da cômoda alguns livros e uma vela amarela ao qual ela se aproximou e acendeu antes de dar qualquer explicação. Não importa o que acontecer, não apague a vela, você pode ler esses livros e aprender mais sobre nossos costumes. No guarda-roupa encontrará roupas que servirão perfeitamente em você. Isso é tudo por enquanto, disse ela se virando para mim. E quando a vela acabar? Não se preocupe com isso, apenas não apague e não saia por aí sozinho, entendeu? Sim, respondi. Tranque a porta assim que eu sair, disse ela passando por mim. Eu a vi se afastando pelo corredor olhando suas costas, depois voltei para dentro e tranquei a porta me virando para minha cama.